de vacinas, como a Roberta acabou de falar, né, Cássio Zeyman? Isso, Carla. Boa tarde para você, todo mundo que acompanha o Visão. Olha, nas contas do governo federal, o Brasil vai distribuir 593 milhões de doses até janeiro do ano que vem. Mas vale ressaltar, Carla, que esse número inclui doses já contratadas, compras ainda previstas pela pasta da saúde e até vacinas ainda em tratativas, que é o caso, então, dos imunizantes da Pfizer e também da Janssen. A repórter Juliana Lopes tem os detalhes pra gente. Oi, Ju, ao todo, então, são quase 600 milhões de doses, mas qual a expectativa de distribuição já para esse mês de março, já que estamos com pressa para ter vacina aqui em solo brasileiro? Boa tarde para você. Boa tarde, Cássio, e a todos que nos acompanham. Então, a gente, como você adiantou, tem uma estimativa a longo prazo, até janeiro de 2022. Vale lembrar que o governo também desenhou aí um cronograma de distribuição de todas essas vacinas que podem entrar no Plano Nacional de Imunização. No primeiro grupo, a gente tem doses acertadas, ou seja, vacinas já contratadas. Nós estamos falando das que já estão sendo usadas aqui no Brasil, a vacina de Oxford e também a Coronavac, num total de 274 milhões de doses. No segundo grupo, a gente tem compra futura de vacinas já contratadas, ou seja, que já estão com o documento, o contrato assinado. Estamos falando de 140 milhões de doses. Isso inclui as vacinas da COVAX Facility, aquele consórcio do qual fazem parte vários países, inclusive o Brasil, e também um lote da Covaxin, que é a vacina indiana. No último grupo, o governo incluiu no cálculo, e é importante a gente prestar atenção nisso, vacinas em tratativas, ou seja, com as negociações em andamento. São cerca de 178 milhões de doses e há uma variedade nesse grupo. São as vacinas das farmacêuticas americanas, estamos falando da Moderna, da vacina da Johnson & Johnson e da Pfizer, e também a Sputnik V, a vacina russa. Importante a gente ressaltar que nesse último grupo, apenas a Pfizer tem autorização para uso, já tem até registro definitivo aqui no país, mas as outras vacinas ainda estão no processo de análise da Anvisa. Outro ponto importante, tem alguns períodos de entrega dessas vacinas. O Brasil estima, então, que deve receber, nesse mês de março, cerca de 38 milhões de doses dessas vacinas, incluindo na maioria Coronavac e Oxford. Também em março, doses da Covaxin, 8 milhões de doses. E há também, o governo também projeta a chegada dessas vacinas em maior quantidade entre abril e maio, 44 milhões, e no fim do ano, outro pico dessa chegada entre outubro e dezembro, mas só no fim do ano. Importante para a gente resumir que é um quadro, um cálculo que inclui vacinas que não foram aprovadas pela Anvisa ainda e que ainda estão em negociação. É com vocês. Juliana, a gente volta já já com você, porque a gente vai mostrar agora sobre isso que você está dizendo, quais e quantas são as vacinas que o governo está incluindo nessa estimativa que chega a 592 milhões de doses até janeiro do ano que vem, mas que ainda não tem, em todos os casos, autorização da Anvisa para uso aqui no Brasil. Roberta, conta pra gente então. Pois é, Carla, porque são muitos números, né? A gente está dando uma organizada aqui no Visão. 4 laboratórios nessa situação de não ter autorização da Anvisa estão em tratativas para fornecer as vacinas ao governo brasileiro. Vamos começar então pela farmacêutica Johnson & Johnson. Cássio, volto com você, para você perguntar para Juliana. Isso, antes até de conversar com a Juliana, está conversando agora, neste momento, com os jornalistas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após, então, o Senado aprovar em segundo turno a votação texto base da PEC emergencial. Vamos ouvir o que está falando, então, o presidente do Senado neste momento. Já a gente volta a repercutir. Mas nós temos as limitações fiscais, temos que encarar essas limitações fiscais e vamos buscar fazer algo muito equilibrado para assistir o maior número de pessoas possível no Brasil. Muito obrigado. Obrigado. A gente acabou de ver aí, então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando sobre a aprovação em 2 turnos no Senado da PEC emergencial, aquela que traz dentro o auxílio emergencial, falando agora da tramitação que vai para a Câmara, também falando que ele vê avanço considerável nos 2 principais pontos deste momento, que são a negociação de vacinas por parte do governo federal e também o auxílio emergencial. Então, a gente vai falar agora com o Igor Gadelha sobre esse assunto. Igor, o que você tem aí para informação sobre essa tramitação, né, agora na Câmara dos Deputados?
É isso mesmo, viu, Carla? A gente traz informação nova aqui no Visão CNN. Eu conversei agora há pouco com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Ele me disse que a PEC emergencial deve ser analisada na Câmara somente na próxima semana. Segundo ele, a expectativa é de votar essa PEC na próxima terça e quarta-feira, já direto lá no plenário da Câmara. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já havia anunciado um acordo de levar a PEC direto para o plenário sem passar nas comissões. Eu apurei agora há pouco também, Carla, uma outra novidade que a gente traz aqui no Visão CNN, que o relator da PEC emergencial na Câmara deve ser o deputado Daniel Freitas. Ele é do PSL de Santa Catarina, é da ala bolsonarista, que a gente chama do PSL. Bom, agora, Cássio, eu volto com você, que a gente tinha pergunta para a nossa repórter. Você ainda tem a Juliana? Sim, Carla, a gente até retomar esse assunto, a questão da chegada das vacinas aqui no Brasil. A gente veio, trazendo até de forma escalonada esse assunto, quando chegaria cada vacina, já a partir do mês de março até janeiro do ano que vem. Por isso, vamos voltar então a conversar com a repórter Juliana Lopes. Ju, especialmente então, esperar ela chegar aqui na tela, sobre a vacina da Pfizer. Então, vale a gente lembrar todo esse imbróglio que envolveu essa negociação, que começou lá em agosto e também setembro do ano passado. Ela acabou ali travando por causa de algumas cláusulas, até consideradas abusivas pelo governo federal, como a questão da responsabilidade em caso de algum evento adverso grave pós-vacinação. Mas somente agora, quase 5 meses depois, devemos ter um desfecho feliz. Pode aí dizer pra gente todo esse imbróglio, até para a gente poder entender, já que a vacina da Pfizer, desde o ano passado, vem demonstrando interesse em vender para o governo, e o governo somente agora, enfim, assinou esse contrato de intenção de compra. Isso mesmo, Cássio. A gente separou aqui alguns pontos importantes desse imbróglio, como você disse, né? As negociações com a Pfizer começaram no segundo semestre do ano passado. A Pfizer propôs em agosto a venda de cerca de 70 milhões de doses ao governo e prometeu a entrega em dezembro. Depois, não teve resposta, pediu celeridade nessa entrega. E aí começou o que travou essa negociação, que foram as discussões em torno dessa cláusula, como você lembrou, que trata da responsabilização por possíveis efeitos colaterais que possam ser causados pelo imunizante. O que a gente teve? Agora, no começo do ano, a retomada dessas negociações. Primeiro, o governo questionou a quantidade de doses que seria disponibilizada segundo o contrato. Eles estavam discutindo ali 2 milhões de doses, que para o governo eram pouco, mas as negociações foram retomadas com 100 milhões de doses, que é o que o governo promete comprar a partir de agora. Em fevereiro, a gente teve a grande notícia da concessão do registro definitivo desse imunizante, que é importante porque é o único que tem, por enquanto, no Brasil, e isso permite a vacinação para além dos grupos prioritários. Importante lembrar que Congresso e Supremo Tribunal Federal também entraram nessa discussão, discutiram a possibilidade e a autorização de compra por estados e municípios de imunizantes e também fecharam acordo sobre essa questão da responsabilização. Ficou acordado que ela pode ser de estados, municípios e União, mas sem penalizar diretamente os governantes. Resolvendo essas pendências, a gente teve, então, o governo tomando a frente dessas negociações e da compra dessa vacina. Portanto, a prioridade de venda é para o governo federal e, finalmente, ontem, a notícia da compra de cerca de 100 milhões de doses do imunizante da Pfizer. É com vocês. Obrigada, Juliana. Pelo menos 6 cidades do estado de São Paulo interromperam a aplicação das primeiras doses da vacina em idosos no grupo prioritário. Roberta Russo, e essa informação preocupa no momento em que várias cidades do interior não têm mais leitos de UTI. Pois é, Carla, a gente tem acompanhado com muita atenção a situação também de várias cidades